vamos falar sobre rebelião nessa noite, irmãos. Fica tranquilo, não é rebelião contra o pastor e nem contra a igreja. Ninguém está se rebelando, não é indireta para ninguém, irmãos. A rebelião é contra Deus. Às vezes, sim, está atrelada a uma pessoa. Pode ser uma rebelião contra o teu esposo. Se tu estás em rebelião, não vou nem usar a figura do pastor, que também cabe. Pode ser a figura do teu patrão. Então, se tu és uma esposa e o teu marido tem buscado, tem desejado, tem se colocado para ser o cabeça do lar, tem direcionado as coisas, e tu estás em rebelião contra ele, na verdade estás em rebelião contra... Não foi o Adão que falou, eu vou dominar sobre a esposa. Não, Deus falou, o homem dominará sobre a esposa. Amém, irmãos? Então a rebelião, toda rebelião, ela é contra Deus. E com a graça do Senhor nós vamos navegar um pouquinho nessa noite sobre esse tema. Glória a Deus. Fala, Jesus querido. Amém, irmãos? Abre a tua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho, segundo o que escreveu Lucas, a qual a Bíblia diz que ele era médico. Lucas 11, 27. Lucas era o que mesmo? Médico. Largou tudo para seguir o médico dos médicos, irmãos. Amém. Glória a Deus. Enquanto tu vai achando, irmãos, Lucas era médico. E Paulo ressuscitava morto. E Timóteo andava com esses dois caras e tinha uma enfermidade que nunca foi curada. Pelo que nós servimos o Senhor, irmãos? O que nos faz questionar o poder de Deus? O que nos faz questionar a eleição, o amor, o zelo de Deus? Uma enfermidade? A carta que Paulo escreve para Timóteo, a segunda, ele não fala, Timóteo, persevera na oração para ser curado. Porque provavelmente já tinha entendido, irmãos, que era para prosseguir com aquilo. Ele fala, Timóteo, toma um remedinho para o teu estômago. Para aplacar, para diminuir um pouquinho a tua dor de estômago. Amém, irmãos? Nós precisamos ser convencidos, irmãos. A palavra diz que esse mundo, ele é Em casa pesquise, irmãos, o sentido de tenebroso. Se nós não sentimos o reflexo, irmãos, desse mundo tenebroso, irmãos, é porque nós estamos do outro lado. Nós ainda permanecemos em rebelião contra o Senhor. Acharam? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem já está pensando aí que a palavra vai ser dura? Glória a Deus. Irmãos, sabia que a palavra não é dura? Nós é que somos mole. É a nossa geração que é mole. A palavra ela não é dura. A gente confunde algumas coisas. E não tem problema em confundir, porque a Bíblia diz que a salvação é de fé, e em fé de conhecimento, hein? Conhecimento, nós estamos conhecendo mais e crendo mais. Só que quando Paulo fala sobre alimento sólido e leite, ele não está falando de palavra dura e palavra mole, irmãos. Ali ele está falando de palavra que pode ser compreendida e palavra que não pode ser compreendida. Porque ele fala aos hebreus, vocês já devendo ser mestres, vocês já devendo dominar todos os assuntos, eu preciso escrever uma carta para ensinar o que é graça. Vocês já deveriam ser mestres, mas eu tenho que ensinar para vocês que não é mais lei e agora é graça. Isso é leitinho. Mas nós temos tido como palavra dura pregar o evangelho. Pregar o ide. Se privar das coisas. Irmãos, isso é para maduro e para imaturo. O evangelho da graça é para todos. Sim ou não? Vamos conjecturar que os 12 que começaram a andar com Jesus já eram maduros. Que não era. Não era. Amém? Jesus falou para Pedro, para trás de mim, Satanás. Se afasta de mim. Porque Satanás falou pela boca dele. Mas vamos imaginar que ele era maduro.
Porque Jesus falava coisas maduras para eles, sim ou não? Jesus diz, aos outros eu falo por parábolas, para vocês eu vou explicar as parábolas. Aí chega alguém imaturo. Um jovem rico. O jovem rico era maduro na fé ou imaturo? Imaturo. E o que Jesus deu para ele era sólido ou era leite? Era leite. Jesus foi mole ou duro com ele? Duro. Jesus foi tão duro com ele, irmãos, que ele foi embora e não voltou mais. Eu só estou colocando a colocação do duro para a gente entender nessa noite, irmãos, o que é alimento sólido e o que aos nossos ouvidos pesa como algo pesado, porque nós somos mole muitas vezes. Ele queria ir para o reino dos céus, assim como eu e tu queremos. Os maduros querem ir, os imaturos também querem. Amém? Uma palavra muito simples nos leva para o céu, um ensinamento muito complexo nos leva para o céu. Amém? Aí ele fala, como é que eu vou para o céu? Jesus falou, faz isso e isso. Ele falou, já faço. Jesus falou, então agora vende tudo que tu tem e dá para os pobres. Porque o que tu faz não é de coração. O amar a Deus sobre todas as coisas, na verdade, tem algo que te rouba. A Bíblia diz que ele se entristeceu por aquela palavra dura. Amém, irmãos? Mas era a palavra da cruz. Glória a Deus. É essa palavra que nós vamos ouvir nessa noite. Então vai pedindo para o Senhor fortalecer o teu ouvido nessa noite. 27. E aconteceu que dizendo ele essas coisas, mediante aos ensinamentos de Jesus. Olha para cá. Sobre o que Jesus estava ensinando, alguém sabe? Não souber, não tem problema. Alguém sabe o que Jesus estava ensinando? Jesus estava falando sobre o mundo espiritual, irmãos. Era uma palavra que eu sei que às vezes quando eu prego, alguém pode dizer, o que nos interessa isso? Nos interessa demais. O que nos interessa saber a queda de Lúcifer? O que nos interessa saber do reino espiritual? Irmãos, interessa demais. É o assunto mais importante para o cristão, é o mundo espiritual. Esse mundo que ficou escondido. Por que a Bíblia diz que Cristo despojou principados e potestades e os expôs à vergonha? Porque eles agiam no oculto. Eles se escondiam atrás de Baal, atrás de Afrodite, atrás de Zeus, atrás de Apolos, atrás de Horus, atrás nas figuras de Semíriades, de Nimrod, de todos esses deuses, semideuses. Eu vou falar. Esses semideuses, irmãos, que tu sai de casa para ir para o cinema, para assistir. Thor, é tudo semideus, é tudo mitologia, irmãos. É tudo cultura mundana. Pastor, não tem nada a ver, alguma coisinha fica aqui dentro, irmãos. Amém? Eu estou dizendo que não é para assistir? Não sei, eu não vou. É a sedução que a irmã falou no começo. Ser cristão, irmãos, eu já vou ler o texto. Já vou continuar. Se eu esquecer, vocês me lembram. Irmão, ser cristão é matar um leão todo dia. Porque a Bíblia diz que o leão, o da tribo de Judá, que daí simboliza poder, autoridade, reinado, intrepidez, esse é o leão da tribo de Judá. Só que a Bíblia usa o mesmo animal, figura, para dizer que Satanás, o leão, ele está rugindo e bramando ao nosso derredor, vendo quem ele consegue tragar. Amém? É esse leão, irmãos. É nesse leão que nós temos que matar todo dia. Ele não sai de redor. Glória a Deus. Ele não sai de redor, irmãos. Então, às vezes, nós somos seduzidos por um filme. Às vezes, somos seduzidos por uma história romântica. Às vezes, queremos ser um super-herói. Às vezes, nós queremos ser um semideus. Amém? Às vezes queremos nos apaixonar e ser felizes para sempre, igual nos filmes de comédia romântica. Irmãos, o nosso coração ele é alimentado pelo quê?
Pelo que nós vemos e pelo que nós ouvimos. Sim ou não? E a nossa boca coloca para fora tudo isso que nós nos alimentamos. A nossa boca fala que o coração está cheio. Então aqui Jesus está falando, irmãos, de mundo espiritual. Aqui Jesus expulsou demônio. Aqui Jesus foi acusado de expulsar demônio através de Belzebu. Aqui ele foi acusado de ser um feiticeiro igual... Já ouviram falar de Salomão? Quem já ouviu falar de Salomão? Então vamos falar dele nessa noite. O homem mais sábio de toda a terra. Procura o nome dele em Hebreus 11. Procura. Alguém já achou? Eu ainda não estou convencido se ele foi salvo ou não. E também não me interessa. Enfim. Eu não posso bater o martelo, irmãos, que ele foi salvo ou não. Eu pendo a crer que não. Eu vou ficar mais surpreso em ver Salomão no reino dos céus do que não ver. Porque no Novo Testamento, Jesus fala de Salomão, sim ou não? Não andeis inquieto, que deveis comer, vestir, porque nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como lírio dos campos. É só isso que fala dele. Em Hebreus, Heróis da Fé não fala dele. Mas isso só cabe ao santo juiz. Agora, uma coisa eu tenho certeza, irmãos. Diante do tribunal de Cristo, ele vai passar vergonha. Porque ele se rebelou contra o Senhor. Se nós formos ler, irmãos, nesse contexto, Jesus cita quando a rainha de Sabá, que também era uma feiticeira, foi ter com Salomão. E Jesus diz aqui não é Salomão que está aqui, é maior do que Salomão. O que Jesus queria dizer com isso, irmãos? Porque ele foi acusado de expulsar os demônios através de Belzebub. Olha o nível, irmãos, da rebelião. Amém? Então Jesus fala, ele vai falando, ele diz, olha, quando um espírito imundo, um dia ainda vou pregar sobre anjos caídos, demônios, hostes, espíritos imundos, qual é o anjo que incorpora, o que não incorpora, nós vamos chegar lá. Para quê, pastor? Para saber como lutar cada vez melhor. Para saber como nos preparar cada vez melhor. Para entender como as coisas, não em si mesmo, porque Paulo diz que nada em si mesmo é impuro. Só que ele fala em 1 Coríntios que as coisas sacrificadas a ídolos, lembra que estava obscura? A cidade de Corinto, não sei se você sabe, ela ficava na Grécia. O berço da sabedoria, mas o berço daquele momento da idolatria. A idolatria não nasceu lá. Mas ali, naquele período, era. Então ele fala, ó, o que os gregos adoram, na verdade, não são deuses, são o que mesmo? Fala para mim. Começa com D. Demônios. As coisas que eles sacrificam aos ídolos, na verdade, não é para ídolo. É para demônios. Então Jesus diz, olha, quando o espírito maligno ele sai do homem, porque ele é expulso por alguém mais valente, sim ou não? Esse é o contexto. Deve ser constrangedor, irmãos, um crente expulsar um demônio e o demônio não sair. A Bíblia diz que só pode expulsar aquele que é mais valente. Por isso que Jesus expulsou, porque ele era mais valente. Amém? Primeiro que ele veio e amarrou, ali a figura de Satanás, aquele que impedia que houvesse esse exorcismo. E agora ele transfere essa autoridade para nós. E ele diz que se esse espírito sai, ele anda por caminhos áridos, porque ele é um espírito desprovido de corpo. Talvez, pense, talvez diferente de alguns anjos que caíram, que mantêm o seu corpo. Eles voltam, e se aquela casa está vazia, o que acontece? Ele traz mais 7. Amém? Aí a mulher, uma das mulheres ouvindo isso, ela ficou maravilhada. Porque ali estava diante dela quem era maior que Salomão. Amém? Aquele que era maior do que Salomão. A sabedoria do Senhor, irmãos, excedia todas as coisas. E daí ela fala,
Os católicos usam isso aqui, na oração da Ave Maria. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E ela diz, ela fala, bem-aventurado. Bem-aventurado é o ventre que te trouxe e os peitos que tu mamaste. Veja que a mulher aqui, ela atrelou o que Jesus estava fazendo e transportou para sua mãe. E Jesus diz, olha, mais do que feliz, na verdade, mais do que feliz não é a minha mãe. Sobre ela foi achado graça. Sobre a minha mãe foi achado graça. Ela será mais do que feliz. A felicidade dela, o prêmio dela, a recompensa dela será maior do que ter me carregado e me amamentado. Se ela guardar as palavras que eu... Irmãos, mais do que felizes são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Amém? Eu não vou falar de pecado nessa noite, porque senão ninguém realmente iria para o céu. Eu vou falar de rebelião. Pastor, é possível ouvir a palavra, guardar a palavra e pecar? Sim. O que nós vamos falar aqui é de rebelião. Davi, pai de Salomão, pecou, mas nunca se rebelou contra Deus. Amém? Ele guardou os estatutos do Senhor. Irmãos, os estatutos do Senhor é amar o Senhor, o vosso Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Mas, pastor, não adulterar. Amar o Senhor de todo o teu amor, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Pastor, mas não roubar. Não, o Senhor quer que tu ame Ele de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a tua força. Amém, irmãos? O Senhor quer que nós não nos deixemos. Quem aqui foi encontrado? A Bíblia diz que é o amor do Senhor que nos encontrou. E quando nós nos rebelamos, é contra esse amor que nós nos rebelamos. Sabe, irmãos, é a mesma coisa que dizer, não, eu rejeito. Tu fez tudo isso por mim, mas eu rejeito esse amor. Irmãos, foi achado graça sobre todos nós aqui. As pessoas podem olhar para nós e dizer, como tu deve ser feliz por pregar, como tu deve ser feliz por cantar, como tu deve ser feliz por profetizar, como tu deve ser feliz por falar em línguas, como tu deve ser feliz por vir aqui e limpar o ambiente, dar aula para as crianças. Irmãos, nesta congregação só não trabalha quem não quer. Essa é a hora do silêncio. Nessa congregação só não trabalha quem não quer. Não precisa ser amigo do pastor, não precisa ser cunhado do pastor. A Marlides não faz o que ela faz porque ela é a cunhada do pastor. Ela faz o que ela faz porque ela é uma grande mulher de Deus. Mestra do bem. É por isso que ela faz. A Silei está conosco desde o começo, a Silvana está com nós desde o começo, deu uma saidinha, mas voltou. Eu nunca proibi de fazer nada e nunca coloquei nada para fazer. E assim os homens também. Amém, irmãos? Nessa congregação tem lugar para todos trabalhar. Por quê? Porque essa congregação entende o que é o corpo de Cristo. E não sou eu que vou me rebelar contra a ordem do Senhor. Se Deus levantar 3, 4 pastores, não sou eu que vou dizer que é muito pastor para pouco rebanho. Amém? Não sou eu que vou dizer, não, tudo bem, tem mais, mas eu sou o primeiro. Primeiro fala comigo. Seremos nós mais fortes que o Senhor, irmãos? Paulo faz essa pergunta. Será que nós somos mais fortes que o Senhor para nos rebelar contra o Senhor? E quantas vezes já não nos veio esse pensamento de rebelião, de questionamento? E nós sabemos por que nós somos inspirados. Amém, irmãos? Tudo que o Senhor nos dá, tudo que o Senhor nos capacita, irmãos, para salvação, irmãos, não serve de nada.
Mais do que feliz. E o que fala lá em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha? Lá está falando dos salvos, sim ou não? Mais do que felizes. Bem-aventurados os mansos, porque deles será o reino dos céus. Então aqui essa mulher já queria colocar a Maria no céu. Pergunta para mim se a Maria está no céu, para não ter confusão. Maria foi salva? Com toda certeza ela foi. Com toda certeza ela foi. E ela está lá misturada com todos os santos. Não os santos milagreiros, a palavra te chama de santo já vivo. Ela está lá, eu não estou desmerecendo. Eu só estou transmitindo o que o Senhor falou. Essa mulher já queria dizer que a Maria era a cara. Ele falou, não. Bem-aventurado são aqueles que ouvem a palavra e guardam a palavra. Na parábola do semeador, irmãos, a Bíblia diz que ouvindo a palavra e não entendendo ela, não guardando, vem o maligno e... Não entendendo a palavra, vem o maligno e rouba. Como a Marlise falou aqui no começo, irmãos, quantas e quantas e quantas palavras. Nós não vamos parar de pregar porque estaríamos sendo rebeldes. Mas assim, conjecturando, nós poderíamos parar de pregar por um tempo. Nós podíamos começar lá pela primeira palavra e botar no telão e ouvir todo final de semana. Tem 100 mensagens. 100. Temos ideia do que é 100 mensagens, irmãos? Só daqui desse lugar. Ao qual muitos não ficam por se rebelar contra a palavra de Deus. Amém? Agora, se já está vindo no teu coração quem saiu daqui, irmãos, a grande maioria que saiu não sai para rebeldia, sai para o pecado. Filho pródigo, desperdiça. Estou falando de rebelião nessa noite. Rejeitar. Entendeu e rejeitou. Teve alguns crentes que passaram aqui e choraram o culto inteiro. E falaram, eu nunca senti a presença de Deus igual senti nesse lugar. Eles voltaram? Não, porque não tem altar. Porque não tem púlpito. Porque não tem placa, porque não tem luminoso, porque não tem gravata, porque não sei. Porque não tinha banda na época também. Já eram crentes, sentiram a presença de Deus. Eu não pedi para eles falar isso, eles falaram. Não voltaram mais, porque algo aqui não agradou. Testemunha contra si próprios, porque eles falaram que sentiram e presenciaram a presença de Deus como nunca antes. E eu te incentivo, se um dia tu não sentir mais a presença nesse lugar, foge. Se tu não presenciar mais a presença de Deus nesse lugar, procura outro lugar que tenha a presença de Deus. Amém, irmãos? Abre a tua Bíblia no livro de 1 Samuel 15. Então, se os que saem, a grande maioria, irmãos, não é rebeldia, pode haver rebeldia, mas nem sempre. Talvez que estão vindo na tua cabeça aí se renderam ao pecado, foram pródigos, e o Senhor vai buscar de volta a ovelha perdida. Nós aprendemos na Bíblia, irmãos, que a maioria da rebelião acontece nos íntimos. Quem aqui tem mais de 7, 8 anos de conversão? Cuidado, a rebelião está mais perto de nós do que os que chegaram agora. Qual foi o anjo que se rebelou? O top. O top. Lúcifer. O aferidor de medidas. A régua de Deus, a régua da criação. Se tu não sabe o que é aferidor, é algo que afere. Algo que vai medir, aferir a quantidade, a perfeição do objeto. Então, se alguém dissesse, Senhor, Deus, existe perfeição na criação? Ele ia dizer, dá uma olhada no Lúcifer.
Alguém que a Bíblia diz, irmãos, que sim, a gente ouve muito que ele era um adorador, ele era um adorador. Os instrumentos foram criados por causa dele, sim. E foi ele que começou a primeira rebelião. O que Jesus quis dizer, irmãos, que a sua própria mãe podia ter começado outra rebelião. E o próprio Senhor Jesus poderia ter começado uma nova rebelião. Porque pelo Espírito de Deus ele foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás, para ver se ele se rebelaria contra o Pai. Amém? Por que o leão fica ao nosso redor? Por que o Pai permite o leão ao nosso redor? Para ver se nós honramos o Pai ou nos rebeliamos contra o Pai. Irmãos, nós não nos rebelamos contra Deus quando nós pecamos. Nós nos rebelamos quando nós o abandonamos. Quando o melhor desse mundo nos faz desistir do melhor, irmãos, que está por vir. Quando isso é consciente. Quando Satanás diz, olha, se tu prostrado me adorar, se tu prostrado reconhecer o que eu tenho para te dar, eu te darei todos os reinos deste mundo. E Jesus disse, eu não quero, porque está escrito. Sabe como é? Quer vencer o diabo, irmãos? Usa a palavra. As ofertas de Satanás, irmãos, as ofertas dele se vence com a palavra. A oração nos dá poder, a oração nos dá força, a oração nos mantém espertos, sim, para poder usar a palavra. Porque se nós estamos fracos espiritualmente, nós nem lembramos dela. Agora, o que vence Satanás é a palavra. As 3 vezes que Jesus foi tentado a desonrar o Pai, a começar uma rebelião, imagine, irmãos, ele em todo o seu discurso, para isso eu fui enviado, para isso eu fui enviado. De repente ele aceita a proposta. Não se trataria de pecado. Só lembrando que Jesus nunca pecou. Porque esse era o propósito dele, ser santo, ser o cordeiro sem mácula. Mas aqui, irmão, se ele cede, não seria pecado. Seria rebelião. Vamos só conjecturar agora, na minha loucura. Se Jesus, irmãos, tivesse pecado durante o período de 33 anos, sabe? Se ele tivesse pecado, cirado ao ponto de dar um sopapo, dado lugar ao diabo no pecado, ele ia para o inferno. Não, ele voltaria para o lugar dele de eternidade. Outro dia podemos nos aprofundar nessa doutrina que eu estou ensinando agora. Eu sei que alguns vão me questionar depois, eu adoro isso. Eu ouvi um negócio, não é meu, eu ouvi. Muito interessante. As pessoas que chegam e dizem assim para ti, eu queria dar uma crítica construtiva. Crítica construtiva, a gente ouve muito. Crítica construtiva é assim, isso aqui que tu não estás fazendo, está errado, mas para que tu faça melhor. É legal a crítica construtiva, ela é muito bem-vinda, a crítica construtiva. Agora eu te pergunto, tu que vive dando crítica construtiva, o que tu já construiu? É mais um momento para ficarmos em silêncio e pensar, irmãos. Sabe, porque muitas vezes as críticas construtivas, supostas críticas construtivas, eu acho que devia ser assim, acho que devia ser assim, acho que não está legal, nunca construiu nada. Vai pensando junto comigo. Geralmente as críticas construtivas vêm de quem nunca construiu nada. Pastor, e para mim dar uma crítica, uma opinião, um ensinamento, eu devo construir alguma coisa? Sim. A Bíblia diz que nós somos medidos pelos de dentro e pelos de fora. Se tem algo que soa estranho, faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Pastor, eu acho que devia fazer tal coisa. E nessa tal coisa que devia fazer, tu é o primeiro que não participaria dessa tal coisa que deveria fazer. Amém, irmãos? Isso é rebelião. É rebelião. Criticar por criticar. Criticar porque não gosta.
Rebelião contra o pastor, não. Não tem nada de ai daquele que toca no ungido do Senhor. Isso é mentira. Pode tocar. Ai daquele que se rebela contra Deus, irmãos. 1 Samuel 15 nos conta uma história de um carinha. Quem era esse cara? 1 Samuel, o nome dele era Saul. O que ele era? Vou te ajudar. Saul, aí tu sabe. Ele era o quê? Rei. Ele era quem Israel? O principal. Quem foi que se rebelou contra Deus? Saul, o principal. Sabe a quem mais é dado, mais é cobrado? Conhece essa frase, a quem mais é dado, mais é cobrado, irmãos? A quem mais é dado, a quem mais tem, mais é colocado em exposição. De Satanás. Quem é que foi levado para o deserto 40 dias, teve fome e sede e foi tentado? Jesus. Jesus. Amém? A quem mais é dado, mais é cobrado. Nós temos o benefício, sim, mas nós temos que ter o cuidado e o zelo, irmãos. Porque é esses que a rebeldia sonda muito mais intimamente. Satanás conhece o princípio, irmãos, começou com ele. Nós ainda vamos ler, se der tempo, que rebelião é pecado de feitiçaria. Está aqui em 1 Samuel 15, nós já vamos ler. Rebelião é pecado de feitiçaria. Por que feitiçaria? Porque a rebelião, irmãos, ela enfeitiça. A rebelião, irmãos, ela atrai. A rebelião carrega outros com ele. Alguém faz feitiçaria para si mesmo? Né? As coisas místicas, elas atraem, elas arrastam, elas condenam. Então, a rebelião, irmãos, ela é comparada ao pecado de feitiçaria. Aquilo que Deus abomina. Versículo 22, acharam? Não, porque eu não tinha falado, né? Diz assim, porém Samuel, o profeta de Deus, Samuel disse para Saul, o rei rebelde, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Versículo 23. Porque a rebelião... Então o que é rebelião mesmo? E contra a palavra de Deus. Sim ou não? Porque Deus, irmãos, tinha dado uma ordem. Ele falou, olha, quando vocês entrarem, quando vocês guerrearem contra os amalequitas, vocês destruam tudo. Não sobra nada de lá, porque tudo que tem lá é impuro e vai contaminar vocês. Glória a Deus. Deus levantou um povo, esse povo na terra, para abençoar esse povo ou não? Financeiramente e tudo mais? No Antigo Testamento, sim. Amém? Mas Deus diz, olha, naquela terra ali não guarda nada. Não pega nada de lá, nenhum objeto de lá, nada. Destrói tudo. Irmãos, crente não precisa de psicólogo. Crente precisa se converter. Ah, pastor, mas o médico... Doença física é uma coisa, doença da alma, irmãos, para ser curado. Tomar remédio para depressão. Irmãos, depressão é excesso de tristeza. A depressão não vem por causa do passado.
E o estresse é por causa do... Então, se tu estás deprimido, é por causa do teu passado, se liberta dele. A vez que aquele que está em Cristo, nova criatura é e tudo se fez. Estresse é por causa do futuro. E a vez que nós não devemos fazer planos para o nosso futuro. A vez que aquele que faz planos para o futuro e não faz no Senhor é chamado de louco. Igual o homem que derrubou os celeiros porque ele via que o seu futuro era muito próspero. Ele falou, vou derrubar os celeiros, fazer 9 celeiros para guardar tudo e a minha alma vai descansar. E Jesus falou, louco, esta noite perderão a tua alma. O que tens de resgate dela? Tens a cruz, tens o sangue, tens a obediência, tens a fidelidade. Tens o guardar a palavra, irmãos. Tens o guardar a palavra da salvação. Nós temos guardado, irmãos, essa palavra, que é 1 leão por dia, que de vez em quando ele nos arranha, que de vez em quando ele arranca um pedaço nosso, arranca ou não arranca? Jesus falou que é melhor ir para o reino do céu sem o olho do que com os 2 para o inferno. É melhor ir para o reino dos céus com apenas uma perna do que com as 2 e ir para o inferno. Amém, irmãos? Então, sim, nós levamos alguns golpes, mas nós somos igual Rocky Balboa, apanhamos, mas permanecemos de pé. No final, a faixa vem para nós, os fiéis, os crentes. Essa é a hora da glória a Deus, ainda bem que tem o que dá glória a Deus. Nós combinamos, né, Dudu? Amém, irmãos? Deus falou, não traz nada. Irmãos, a rebelião ela começa com a soberba. Com a soberba, com a vaidade, com a porfia. O que é porfia? Porfia é discutir com Deus. Tu discute com Deus? Cuidado, a rebelião está na tua porta. Amém? Quantas vezes o Senhor vem e fala, usa a boca de alguém? Tu que questiona quem fala contigo, ele falou com Balaão através de uma mula. Ele está falando contigo nessa noite através de mim. Aí o Senhor fala, irmãos, e nós nos rebelamos contra o Senhor. Deus diz, vai por esse caminho. E nós entendemos que aquele era o caminho, mas não, eu vou pelo outro caminho. Não se trata de pecado, se trata de rebelião. O Senhor diz, larga tudo. Porque se tu não largar tudo, o meu amor não deixará de estar sobre ti. Só que se tu não largar tudo, tu ainda não caísse, tu ainda não perdesse, mas lá na frente tu vai perder. Porque assim como a salvação é progressiva, irmãos, a perdição também é progressiva. Assim como Deus é longânimo e paciente para que ninguém se perca, Satanás também é longânimo, irmãos, para que ninguém se converta. As cartas de Apocalipse, irmãos, todas elas têm promessas ou não têm? Aqueles que perseverar até o... Então, que perseverança é essa, irmãos? Uma vida sem pecado ou uma vida sem rebelião? Versículo 23. O rei pegou as coisas, porque ele achou que ele podia ir contra a ordem de Deus. Ele foi soberbo, ele se exaltou, ele discutiu com Deus e na vida dele veio algo chamado iniquidade. Amém? Iniquidade. Portanto, diz o profeta para ele, a rebelião, desobedecer a palavra é como o pecado de feitiçaria. E o porfiar, o que está escrito aqui? O discutir, o questionar o que Deus falou, irmãos, é semelhante à iniquidade de idolatria. Veja que aqui ele não fala de pecado, ele não fala de deslize. Aqui, irmãos, ele fala de rebelião, ele fala de idolatria, ele fala de tirar a confiança de Deus, aquele que nos resgatou, aquele que te exaltou. Quando é para nós sermos exaltados em Deus, nós nos acanhamos. E quando é o mundo que nos exalta, nós parecemos um pavão. Quem conhece o pavão? Né?
Na verdade, não, é o pavão mesmo, não é a pavoa que abre o rabo, é o pavão mesmo. Que se arma todo, assim. Sabe, quando é para nos exaltar, porque o Senhor nos exaltou ou não? O Senhor nos exaltou? Claro que sim. O Senhor nos exaltou nas regiões celestiais, onde Cristo está sentado. Irmãos, nós temos poder contra principados e potestades em Cristo. Nós não precisamos mais ter medo do escuro. Nós não precisamos mais ter medo do avião cair. Nós não precisamos mais ter medo que algo mortífero se vir sobre a nossa vida e ainda não for a nossa hora, vai nos matar. Nós somos exaltados, irmãos. Nós somos adoradores, nós somos pregadores, nós somos ganhadores de alma, nós somos evangelistas. Mestras do bem. A Bíblia chama as mulheres fiéis de mestras do bem, aquelas que ensinam o bom proceder. Nós somos exaltados. Ai não, pastor, mas eu não sou nada, eu não sou ninguém. Rebeldia. Se nós temos anos de conversão e não somos nada, irmãos, é rebeldia, porque a Bíblia diz que Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões. Paulo fala, eu sou apóstolo e mestre, e pregador dos gentios. Ele fala o que ele era, o que ele tinha sido instituído. E ele fala, olha, o que eu escrevo para vocês, eu escrevo e eu cuido para que eu mesmo não fique de fora. O que tiraria Paulo, irmãos, da salvação? A rebelião. Amém? A rebelião. Por algum motivo, irmãos, ele aceitar abandonar o Senhor. Ser fiel até a morte. Todos nós temos uma morte para ser morrida, irmãos. Todos nós temos uma morte para ser morrida. Eliseu, que vocês cantaram aqui antes, e eu queimei minhas carroças, e eu. Por que queimei minhas carroças? Todos sabem fazer esse louvor? Porque quando ele foi chamado por Elias, o antecessor dele, na verdade ele não foi chamado, irmãos, Elias passava, e ele falou, esse é o homem de Deus, eu quero que ele tenha. Tu deseja o que os homens de Deus têm ou o que os homens das trevas têm? Se tu é uma mulher, tu deseja o que as mulheres de Deus têm ou o que as mulheres das trevas têm? Eliseu falou, eu quero o que tu tem. Ele falou, tu vais ter, se tu me seguir. Se tu vê eu ser arrebatado ao céu numa carruagem, tu vais ter. E Elias joga a capa nele, irmãos. Glória a Deus. E o que ele fez? A Bíblia diz que ele estava lavrando a terra, ele tinha uma vida boa. Ele tinha um arado, ele tinha um trator. Elias tinha um trator. Em épocas primórdias. E ele pegou o trator dele, que era de madeira, fez lenha, matou o boi, fez o sacrifício ao Senhor e seguiu o profeta, irmãos. O passado dele ficou para trás. Porque agora ele queria andar, ele já era um israelita, ele já era do povo de Deus. Mas agora ele queria caminhar com o homem de Deus. Porque algo queimou dentro dele. Amém? Algo queimou, algo queima dentro de ti. O mesmo fogo, irmãos, que queima no inferno é o que queima debaixo. Agora tu vai ficar assustado. O mesmo fogo que queima no inferno é o mesmo fogo que queima debaixo do trono de Deus. Amém? Diz amém. O Dudu está em dúvida. Se está em dúvida, não fala amém. Eu não tenho dúvida, está escrito na palavra. O Senhor é um fogo purificador e o Senhor é um fogo consumidor. Irmãos, quem criou o inferno? Não foi Satanás. Ele criou a rebelião. Mateus 25, quando Jesus começa a separar os bodes da ovelha. Quem conhece bode? Rebelde. Quem conhece ovelha? Submissa. O bode talvez ele
Talvez fale besteira, mas acho que não. Acho que o bode ele é mais inteligente que a ovelha. Né? Ele é mais inteligente que a ovelha, irmãos. O bode é mais sábio que a ovelha, só que ele é rebelde. E Jesus vai separar os bodes das ovelhas. Os bodes vão ser lançados aonde? No lago de fogo. O fogo, irmãos, consumidor, que saiu de Deus. Debaixo do trono de Deus, irmãos, há fogo para purificar e para condenar. Do céu descerá fogo, irmãos, e destruirá tudo. Aí o fogo que tem no inferno e o que tem debaixo do trono. Aí nós ficamos em dúvida. Irmão, Satanás não tem nada, só a rebeldia. Ele é o pai da rebeldia. Mas, pastor, ele é o pai da mentira. Mas a rebeldia não é ir contra a verdade. Então, se rebeldia é dizer não para a verdade, Satanás é o pai da mentira e a Bíblia diz que ele é o pai da rebeldia. Começou com ele. O primeiro rebelde de muitos rebeldes. E a Bíblia diz que sobre os rebeldes repousa a ira de Deus, fogo, condenação. Amém? Glória a Deus. Se tu continuar lendo em casa, irmãos, esse rei falou, Samuel, vamos fazer um sacrifíciozinho. Deus falou, Deus, o teu, nem agora nem nunca mais, porque agora tu fosses rejeitado. Irmãos, é Deus que determina o dia da rejeição, não sei. Porque eu sei que nós temos que ficar esperto. Não confunda pecado, não confunda fraqueza com rebeldia. Amém, irmãos? Não confunda não conseguir fazer com não querer fazer. Esse rei sabia o que fazer e esse rei conseguiria fazer, irmãos. Mas a Bíblia diz que ele porfiou contra Deus, ele discutiu com Deus. E Samuel falou, a partir de hoje o teu reino foi a quê? Arrancado. Ele governou, se não me engano, mais 20 anos. Ele governou. Talvez tu não goste. Então, assim, irmãos, não saia da palavra. Se um dia tu precisar sair desse lugar, porque tu não se adequa ou porque tu vai embora para outra cidade, vai ser obrigado. Não saia da palavra. Amém? Não saia da palavra, irmãos. Porque existem muitos lugares funcionando, a qual Deus já disse, já não reina mais sobre o meu espírito. Por isso que a gente às vezes não entende algumas coisas. Como é que algumas igrejas ainda funcionam, acontecem coisas? Irmãos, Saul, aqui a Bíblia diz que ele foi rejeitado, Deus não falou mais com ele. A Bíblia diz que um espírito imundo vinha e perturbava ele. Tinha que vir Davi tocar harpa para ele ser acalmado. Depois o espírito voltava de novo. Ele se tornou um possesso, um endemoniado. E ele governou 20 anos ainda. Amém, irmãos? Nós não precisamos entender a vontade de Deus, irmãos. Nós só precisamos aceitar. Deus chama Samuel, manda ungir Davi, deixa Davi preparado, ou melhor, vai preparando Davi, irmãos. Irmãos, algo está por vir. Quem está vindo? Davi. Davi está vindo, irmãos. Figura de Cristo. Amém? O Davi está vindo. O filho de Davi, irmãos, ele está vindo. E para que ele venha, é necessário que não haja fé quase na terra. Mas tem que ter os remanescentes, porque alguém tem que ser arrebatado. Quem nós queremos ser? Os que vão guardar a fé ou os que vamos nos rebelar abandonando a nossa fé? Essa palavra devia nos assombrar, irmãos. Jesus falou, encontrará fé na terra quando vir o Filho do Homem. Ele não fala de pecado. O questionamento dele é, haverá fé na terra? Irmãos, nós temos que decidir. Os cristãos evangélicos e católicos são rebeldes ou não são? Se eles não são rebeldes, se o que nós temos visto aí fora, e talvez aqui dentro, é fidelidade a Deus, é a fé, porque tem 3 tipos de fé, sim ou não? Tem a fé morta, que não serve para nada. Lá de Tiago, fé morta.
Tem gente que tem fé na fé. Tu tem fé na fé ou tem fé em Deus? Fé em Deus é a fé viva. Deus falou, é isso mesmo. Agora tem gente que tem fé na fé. Acredita que a fé vai salvar. E tem a fé dos demônios. Sim ou não? Os demônios creem e tremem, porque eles sabem, irmãos. Eles creem que no dia do juízo, no dia que eles vão ser lançados no lago de fogo, irmãos. Por enquanto eles estão se divertindo ainda. Mas eles creem, porque ao contrário de nós, o que foi mostrado para eles já é suficiente. Mas nós, por rebeldia, nós queremos mais sinal, mais milagre, mais uma palavra, mais um presente, mais uma chance, mais um dia, mais um descanso. Amém, irmãos?